De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora por meio de live aqui com o Dr. Túlio. Túlio, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os participantes. É um prazer. Bom, vamos falar um pouquinho, né, da volta das aulas agora do Claretiano, né, nesse período. E aí você me falava que volta, né, continua o EAD, volta o presencial, né, com as suas respectivas diferenças aí. Sim, o Claretiano ele já é pioneiro na educação à distância há muitos anos. Então, isso facilitou todo esse contexto tecnológico que é necessário agora. A instituição já tinha um preparo numa situação dessa agora, que na verdade é o que ninguém queria, uma pandemia, Uhum. mas ambas as modalidades, a educação à distância quanto o ensino presencial, após um período de férias, elas retornam hoje. A grande novidade do presencial é que, por força de a gente não poder estar lá na sala de aula, é que nós já vimos preparados e agora vamos continuar de uma forma mais consolidada o ensino síncrono, que eu ensino ao vivo, digamos assim, Aham. todas as noites para os alunos do presencial. Então, quem já estava acostumado com o EAD sabia isso, né? Recebia o Sim. material, as atividades que tinha que desenvolver, etc. O presencial tem esse diferencial que é a aula transmitida ao vivo aí, que dá um apoio maior. Sim, é uma forma inicial de acolhimento para o aluno nesse momento de crise existencial, crise econômica, crise social, e também possibilita uma forma de interação com os alunos, né? Alguns estudos dizem que as tecnologias para a educação, por força da pandemia, elas avançaram em 2 meses, cerca de 3 anos, Luciano. Uhum. Então, isso facilitou muito agora os programas, e a tendência é que cada vez os programas de interação, de maneira geral, nós estamos falando do contexto da educação, mas de maneira geral, os programas de interação, de comunicação, que eles tenham um avanço muito maior agora nos próximos tempos. Uma das questões é, por exemplo, o Zoom. O Zoom se valorizou 10 vezes mais Uhum. agora com o uso a partir da pandemia. No nosso caso, a gente usa o Google Meeting. Então, tem várias formas de interação que vem facilitar as formas de comunicação online e que muitas vezes até vem evitar alguns contatos presenciais, reduzindo custos também, por exemplo, de viagem, de várias interações. Então, é um contexto educacional que nós estamos falando, mas que também vale para a realidade de outros trabalhos e assim por diante. E é interessante pensar, né? Porque nós teríamos aí, a gente notava ano a ano, cada vez mais o EAD crescendo, né? Cada vez mais essas tecnologias à distância sendo implementadas, mas a pandemia parece que ela empurrou, né, os próximos 10 anos em um mês. Né? Muitos especialistas têm falado isso, né? Que ela Sim, antecipou várias ações. sim, algumas pessoas, infelizmente, tinham algum preconceito com a educação à distância, mas justamente por não conhecê-la. Uhum. Nós temos que estar aberto para o conhecimento e é um período de transformação, como eu disse. Essa transformação ela também não vale só para o ensino superior. Por força da própria legislação agora que nos impede de dar as aulas presenciais, isso também é válido para a educação básica, para a educação fundamental. Então, nunca, como atualmente talvez seja necessária a figura do professor. O professor se tornou cada vez mais imprescindível. Os pais, por exemplo, que estão me ouvindo agora, podem ter essa realidade e muitas vezes eles estão vendo, olha, o papel do professor, como é importante a gente está sentindo a falta do professor no dia a dia do aluno. Então, o acesso à tecnologia vem, em grande parte, suprir essa lacuna e avançar na abertura do conhecimento, independente da modalidade, presencial, à distância, ou agora que a gente está chamando de ensino remoto, o importante é a pessoa estar aberta ao conhecimento e ter muita paciência para essa forma também, porque algumas pessoas podem não ter uma conexão tão boa, mas o importante é ter paciência e seguir em diante com isso. Hoje o conhecimento, como eu disse, ele vem avançando muito, então é importante você ter segurança digital, você ter paciência, porque uma vez que você aprende isso, é praticamente um caminho sem volta. Também é interessante destacar, né, que o período que as pessoas passaram com o seu lazer online, vamos dizer assim, né, das redes sociais nos últimos anos, etc., também ajudou nisso, né, porque a interface tem muitas ferramentas parecidas, né, os aplicativos que as pessoas já estavam habituadas a utilizar se parecem muito com o que é usado aí, então não tem aquela desculpa de eu não domino essa tecnologia porque já estava dominando para a rede social, tem que dominar para a aula.
É verdade, muitas vezes os pais conversam com a gente, falam assim, olha, meu filho fica num jogo 3, 4 horas, como é que ele vai ficar 3, 4 horas agora enfim, numa aula? Isso é perfeitamente possível, né? Uhum. Porque se ele fica num jogo, se ele fica numa rede social, ele tem muito tempo agora, ele tem essa habilidade, essa destreza para entrar numa sala de aula. Agora, um ponto importante é que para manter a atenção dos alunos, é uma opinião pessoal agora, eu acho que as aulas não podem ser muito extensas no período síncrono, online. Eu acho que aulas de 1 hora e meia, muitas vezes fazer um período para o intervalo, dar um período de aquecimento de 10, 15 minutos para aqueles alunos que estão entrando naquele momento. Eu acho que isso é importante para manter a atenção. E, paralelamente a isso, você tem o ensino híbrido, que eu disse, a parte da educação à distância, que o aluno pode ler textos, ele pode pesquisar e pode realizar atividades que o professor passou durante aquela aula. Então, é um caminho síncrono, é um caminho ambivalente, duplo. Você tem o ensino síncrono, online, e também as atividades, as tarefas, melhor dizendo, que os professores vão passar que o aluno faça em casa depois. Em casa ele já está, né? Mas Sim. depois fora da aula. Mas também um fator interessante que a gente observa aí de novas tecnologias e de ação é esse fato, né? Olha, eu tenho a aula lá gravada, eu posso rever várias vezes, eu fiquei numa dúvida, eu volto naquele trecho, né? Que antes era impossível, né? Pegou na aula ou não pegou, né? Já era, ou tinha que tirar a dúvida depois. Hoje pode-se rever isso. A gente já tinha essa experiência em sala de aula depois da invenção da câmera do celular, né? Que aquela correria para copiar foi substituída por tirar foto do quadro, né? Então a gente já vê o quanto isso tem impactado na rotina mesmo, né? Nos pequenos detalhes, mas que altera toda a dinâmica de sala de aula. Sim, exatamente. Aquele modelo do professor com giz na sala de aula, isso continua sendo muito valorizado, muito importante, essa interação, digamos, esse calor humano, mas você também não pode desprezar a utilização dessas tecnologias, sobretudo porque nós estamos falando de uma geração Y, uma geração que já são nativos digitais. Então, o normal para ele é o digital, não é o analógico. Então, os professores, todos os gestores educacionais têm que se adaptar a isso. E nesse ponto, como eu disse, algumas instituições são pioneiras e outras estão se adaptando agora. Mas o importante é que é um período de reconstrução para todos. Então, às vezes, o aluno, o pai que nos ouvem agora, é importante ter muita calma, paciência, mas, sobretudo, abertura para esse novo processo. Esses dias eu li um texto sobre alguns historiadores estão dizendo que o século XX justamente terminou agora. Agora, definitivamente, nós estamos no século XXI. Então, é importante nós nos colocarmos nesse patamar, dali para frente, obviamente, qualificar essa informação, qualificar esse conteúdo, desprezar, por exemplo, a questão das fake news, de bobagens que pairam por aí, mas, sobretudo, ficar atento, porque é uma nova forma de educação, uma nova forma de ensino, e que, sobretudo, eu queria deixar bem claro, é mais democrática para todos. Perfeito. É mais inclusiva, mais acessível para todos, porque todos têm um celular hoje, se ele não acessar naquele momento, ele pode acessar depois. Então, ele tem várias formas de instrumentalizar esse conteúdo, né? Diferentemente do que antes, que ele tinha que pagar só uma mensalidade caríssima, ou fazer um curso fora, alguma coisa, procurar. Eu mesmo, por exemplo, fiz um curso semana passada na Fundação Getúlio Vargas, via online. Não precisei me deslocar até São Paulo, pegar ônibus, metrô, enfim. É uma forma de acesso hoje muito mais acessível e inclusiva. É um conteúdo que está não só nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, ele está acessível a todos. O Guilherme, com uma questão interessante também. E aquela rotina de ir à biblioteca, né? Como é que fica isso? O material será digitalizado, disponibilizado? Como é que está se readequando? Porque a gente sabe o quanto o espaço da biblioteca também é rico para o conhecimento, né, doutor? Sim, no caso do Claretiano, as bibliotecas já estão abertas a partir de hoje, respeitadas as questões de medicina do trabalho, as questões ocupacionais, uso de máscara, álcool gel e assim por diante. Tá? Então, assim, a biblioteca física ela já está aberta. Agora, é importante dizer que isso não é o único recurso. No caso do curso de Direito, por exemplo, a gente já, pasme-se, mas a gente já usa a biblioteca virtual desde o início do curso.
Então, os melhores títulos o aluno não precisa mais comprar. Ele tem acesso aos melhores autores, aos melhores títulos pelo recurso online, pela biblioteca virtual. Então, ele pode usar o celular, o tablet, o próprio computador. Alguns alunos, algumas pessoas gostam de ter o Kindle também, porque é um aparelho que ele tira o brilho, ele É mais tem uma confortável interface para a muito leitura. próxima de um livro, né? Então, são várias situações hoje em dia. Mas a biblioteca física, para quem quer, ou mesmo aquele aluno que não tem um acesso à internet estável, ele pode utilizar lá sem problema nenhum. Perfeito. E é interessante pensar também na questão do processo de avaliação, né, que é o que o Ricardo coloca. Como é que isso será feito também com essa produção online? Né, como é que se avalia o aluno? Sim, eu não posso cobrar, por exemplo, de todos os alunos 100% de presença online. Mas eu posso cobrar dele que ele tenha acesso àquele conteúdo e que depois ele vai responder algumas questões que foram ali levantadas, né? Eu posso pedir um trabalho em sala de aula, o professor em geral pode pedir um trabalho ali, pode lançar um estudo de caso que ele vai ter que pesquisar depois e que ele vai entregar ou no momento da aula ou num determinado prazo que o professor lançar. Você tem hoje várias metodologias ativas que se chamam, ou outros chamam de metodologias participativas, que você traz o aluno como sujeito de ações dentro e fora da sala de aula. Então, grande parte dos professores hoje tem conhecimento, não é um conteúdo que é restrito, é um conteúdo muito fácil de procurar na internet para o professor. Então, você tem a sala de aula invertida, por exemplo, que você lança um texto e que o aluno depois vai debater na sala de aula, na aula online, ou vice-versa. Então, as formas de avaliação desse conteúdo, realmente, elas mudaram agora, mas, como eu disse, elas já existiam antes. Então, na verdade, está fazendo uma progressão desse sistema agora e o aluno não vai ficar sem avaliação. O importante é dizer, entre aspas, que o ensino remoto, ainda mais por questão dessa pandemia, não é um ensino meia-boca. Ninguém está falando em nada meia-boca aqui, ninguém, faz isso e você vai ter uma aprovação automática. Não é bem por aí, não. Pelo contrário, o professor hoje ali na sala de aula, eu vejo todos os alunos que estão online, todos os alunos que estão participando, ele pode participar por chat ou por vídeo ao mesmo tempo. Depois ele pode mandar mensagens num correio eletrônico interno que a gente tem. Então dá para ter uma interação muito mais ainda contínua. Você tem uma avaliação panorâmica, randômica, sistêmica muito maior do que só na sala de aula, que você não consegue, por exemplo, eu, por exemplo, não permito o celular na sala de aula a não ser para atividades educativas pedagógicas. Né? Então, mas, por exemplo, é impossível você olhar 50, 60 pessoas se um fulano está no fundo com o celular ali. Agora, na sala virtual, eu consigo ver se todos estão participando, se eles estão entendendo. E também dá um prazo para essa interação. Não é só uma voz transmissiva, ativa do professor que só ele fala. Você tem que dar espaço para o aluno abrir o microfone, abrir o vídeo, para ele interagir. Porque você tem uma diferença grande entre o ensino e a educação. O ensino é aquilo que é só meramente transmissível. Eu quero saber a teoria geral dos contratos. Eu vou lá no vídeo do STF e assisto agora, o que é muito interessante. A diferença da educação é essa mediação, essa interação e essa avaliação que o professor faz durante a aula ou mesmo depois de terminado aquele momento online. Ainda mais quando se fala na questão do direito aí, né, que tem toda uma questão de interpretação legal e isso pesa muito na formação. Sim, hoje o direito, hoje você tem todos os tribunais, eles têm a jurisprudência online. Você um acordo, uma decisão de um colegiado que foi publicado hoje à tarde, amanhã cedo você já tem o acesso à internet. Então a pesquisa jurisprudencial, a pesquisa doutrinária, justamente por o direito ser uma ciência teórica, é muito grande. Você tem vários acessos no direito comparado, e aí até o que a gente estava conversando agora há pouco, o próprio tribunal hoje já referendou, o STF referendou semana passada pelo Toffoli o teletrabalho dos juízes e dos serventuários de justiça até o final do ano. Isso também é muito importante para saber como é que a justiça encara esse momento agora da quarentena e que você não deve perder a sua produtividade. Você não deve falar, estou de quarentena, não vou cumprir meus prazos. O advogado não vai cumprir os prazos. Eu estou com quarentena, eu não vou fazer os meus trabalhos em sala de aula. Pelo contrário, isso continua muito
marcante uma atuação do professor, do servidor, do advogado, assim por diante. E é interessante destacar também isso, né? Atividades judiciais, né, retomadas agora de uma maneira mais ampla, né, com essa decisão, e também, assim como no ensino, antecipando medidas que a gente levaria um tempo também, né? Os julgamentos online, várias ações que estavam, sempre tinha uma discussão sobre fazer ou não fazer, e agora vai entrar na rotina do judiciário. Totalmente, eu concordo com você. Isso vai facilitar agora a realização de audiências, inclusive de custódia para réu preso, o tribunal já tem realizado. Outras audiências também, a facilitação do debate hoje, devido ao avanço da tecnologia, é muito grande. Em alguns casos, eu vejo que a Justiça do Trabalho também fez citações por WhatsApp, desde que o advogado habilite, que ele dê essa abertura. Isso facilita também o andamento dos processos. Em suma, aquela pecha que a justiça é enrolada, a justiça é morosa, a tendência com isso agora é dissipar essa situação, porque os processos eletrônicos retornando hoje, de maneira geral, você tendo essa maior sincronicidade com o acesso à justiça, vai facilitar o cidadão. Como eu disse, hoje a educação à distância, o processo virtual, ele facilita a democracia, o cidadão. Aquela pessoa tem muito mais acesso hoje, por incrível que pareça, do que antes. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer sempre a participação conosco aqui, né, o carinho com o programa, esperar realmente, né, que a gente tenha uma adesão grande aí nessa nova fase da educação, né, global, porque todo mundo vai agir agora dessa forma, e que de fato, né, a gente consiga tirar o melhor proveito desse momento aí que estamos vivendo. Obrigado sempre pela atenção conosco. Sempre é um prazer, Luciano, falar com você, com todos da TV Educadora. É uma honra estar nesse programa. Eu só queria deixar uma dica para as pessoas, para que dentro do possível, além dos cuidados com segurança, máscara, gel, que somente nessas interações hajam com leveza. Uhum. A leveza é muito importante nesse momento agora, que a gente tenha tranquilidade, leveza para seguir em frente e não entrar em desespero. Quanto maior leveza a gente ter, maior acolhimento, maior calor humano nesses momentos agora, dentro dessas circunstâncias, melhor será um farol para a gente olhar o futuro que, na verdade, nem está na frente, já está aí. É isso aí. Um abraço a todos.